Aquela tarde no Enel Londres, muitos anos depois dos acontecimentos que vou narrar, sentei na minha secretária para escrever um caso que mantive em silêncio por tempo demasiado longo. É um daqueles episódios em que a inteligência de Sherlock Holmes chegou não apenas com a maldade de um indivíduo, mas também com a fragilidade das próprias instituições humanas que deveriam proteger os inocentes. Falo do curioso episódio que chamei de A Aventura das Moedas de Ouro do Porão, um caso em que a ganância, o orgulho e a estranha ligação entre dois irmãos gêmeos quase levaram à perda de uma vida. Mesmo constituindo uma certa manhã cinzenta na Lacastrietes, quando a chuva finou a miúdos e Holmes se entretinha com as cinzas do cachimbo como se fossem linhas de um mapa secreto. O Torlatzo, há uma jovem senhora à porta, parece muito nervosa e insiste em falar convosco e com o Sr. Moas. Levantei-me prontamente, porque a voz da Sra. Wilson me deixara perceber uma preocupação sincera e pedi que a nossa visitante fosse conduzida à sala. Pouco depois, entrou uma jovem de portes tis, vestida com um casaco escuro ainda salpicado de gotas de chuva, o véu meio levantado voando aos quadros avermelhados pelo short de sede. Inclinei-me numa pequena reverência e apresentei-me, seguindo os hábitos de cortesia que Holmes, em geral, considerava dispensáveis. Holmes, sentado na sua poltrona habitual junto à lareira, lançou-lhe um único olhar rápido que para ele valia páginas inteiras de apresentação. É assim que se sente, minha senhora, e que nos conte com calma o motivo que a trouxe à Bacastrias em um dia tão desagradável. Obrigada, Sr. Holmes. O meu nome é Eleanor Volby e venho-te bem em busca de ajuda para um caso que teme ser de loucura, crime e injustiça, tudo misturado na mesma família. Ao ouvir o apelido, vi um breve lampejo de interesse nos olhos de Holmes, sinal que o nome não me era totalmente estranho. A Ruby diz, muito bem, diga-nos, por favor, quem são os Ruby e qual é a relação que tem com essa família? Sou noiva de Alpha Ruby, senhor, e é justamente o desaparecimento dele e o comportamento do seu irmão gênio, Lionel, que me levam a recorrer ao vosso talento. A menção a irmãos gênios, sempre fértil em confusões e equívocos, fez-me inclinar o corpo para a frente, enquanto Holmes cruzava as mãos e fecharam os olhos, como costumaram fazer quando queria ouvir sem distração. Alpha e Lionel são gênios idênticos, senhor, o tipo que engana qualquer olhar desatento. Compartilham o mesmo rosto angular, a mesma estatura e até o mesmo jeito de andar, e a única diferença visível é um leve desgino bombeado e uma dureza particular no olhar de Lina. A jovem falava com uma clareza que denotava educação sólida, mas a voz tremia a cada vez que o nome de nós lhe vinha aos lábios. O pai deles, o antigo Sr. Volby, fez fortuna nas colónias e regressou à Inglaterra com um tesouro em moedas de ouro que mandou guardar num cofre enorme instalado no porão da casa em Surrey chamada Volby Woods. O testamento determinou que as moedas, soberamos ingleses e peças estrangeiras raras seriam divididas em partes fibulosamente iguais quando ambos os filhos completassem 30 anos, e até lá ninguém poderia tocar esse ouro, fosse por necessidade ou capricho. Holmes inclinou um pouco a cabeça, como faz quando uma peça significativa cai no tabuleiro mental que eu constrói desde o primeiro minuto de um relato. Então estamos diante de uma herança ou concretamente guardada num cofre, de uma condição de igualdade absoluta entre dois herdeiros gênios e de um desaparecimento oportuno. Continue, por favor. À medida que a data do aniversário não se aproximava, Af falava comigo dos nossos planos simples, de uma vida tranquila, enquanto Lionel se tornava cada vez mais dominador e frio, falando do como se fosse coisa sua e orando o irmão com um sentimento que me assustava. Começaram pequenas disputas, senhor, sobre negócios, sobre a gestão das terras, mas havia algo mais, uma espécie de ciúme, não apenas do ouro, mas também do afeto que ele dedicava a Advo, como se Lionel não suportasse ver nada dividido em duas partes. A palavra ciúme saía dos lábios daquele jovem com peso que não era apenas romântico, mas quase clínico, e percebi que o caso é mais sombrio do que um mero conflito de herança. Há cerca de 2 meses, após uma discussão particularmente violenta, ouviram-se gritos vindos da biblioteca e depois silêncio, e na manhã seguinte Alf tinha desaparecido da casa, deixara apenas uma nota dizendo que precisava afastar-se do mundo por um tempo. É essa nota consigo, senhorita Ruby. Tem sim, senhor. Guardei-a contra o meu instinto, porque havia algo nela que me parecia errado, e fiz muito bem em trazê-la. Ela retirou de uma pequena bolsa um envelope de haste e entregou o papel a Holmes, que o abriu com a ponta dos dedos, como quem manipula uma peça delicada de laboratório. Muito interessante. A caligrafia é semelhante, mas a atenção desnecessária em certos traços, e este erro na palavra felicidade não condiz com o homem tão cuidadoso como o seu noivo deve ser. Eu, que conheço os métodos de Holmes, sabia que aquele comentário era apenas a ponta de um iceberg de observações que ele fazia sem as mencionar. Lionel disse a todos que Alf tinha partido para o continente, talvez para a Suíça, que ele sempre comentava, e que não deveríamos procurá-lo, porque precisava de descanso e tratamento para certas ideias melancólicas.
O magistrado local aceitou a explicação. Os criados tinham a mesma história por medo ou conveniência, e eu, senhor, fiquei com um pressentimento terrível que a Ava não tinha ido a parte alguma, mas estava preso mais perto do que imaginávamos. Senti um arrepio ao ouvi-la e vi que Holmes lhe abria os olhos, fixando a jovem com aquele olhar cinzento que tantas vezes me tinha do criminoso Ensides. O que levou a suspeitar que ele não partira, senhorita, há algum fato concreto que possa sustentar essa intuição. Sim, senhor. Algumas semanas depois do desaparecimento, ao entardecer, ele caminhava pelo jardim de Fabulosos, por trás da onde se encontram as caves e o porão, quando vi o rosto pela pequena janela irradiada próxima ao sol, na onde se situa o porão e as caves de. Os olhos do cruzaram-se rosmas por um instante, cheios de súplica, e então uma mão pareceu puxar o corpo para trás e as janelas escureceu, enquanto, naquele exato momento, um criado dizia ter visto Lina ao andar de cima, junto para a biblioteca. O relato era tão vívido que quase pude ver o olhar desesperado daquele homem encarcerado, e a súbita escolheram que segue um gesto brusco. Quando tentei voltar à janela, o servo impressionou-me com uma mensagem do Sr. Lenel, que me acusou de alimentar ilusões e de ver fantasmas por causa da minha sensibilidade feminina. Procurei então o magistrado para exigir uma busca completa no porão, mas Linão já lhe havia apresentado um relatório de um médico que curava a sujeita a delírios e riscos de alteração, e a autoridade local considerou que eu é que estava a exagerar. A voz dela era num tom de revolta contida e vi que tremia ao falar do modo como a lei tinha sido usada contra ela em vez de a proteger. É por isso que estou aqui, Sr. Ons. Tenho a certeza de que Ave está vivo e mantido cativo, talvez no próprio porão, ao lado do cofre de moedas de ouro, à espera que o declare ausente ou incapaz e que o seu irmão Suma sozinho controle toda a fortuna. Peço que não poupa palavras, senhorita, e ainda bem, porque as meias fintas são inimigas da verdade. Diga-me, conhece a planta de Fabulosos com algum tempo? Conheço o suficiente, senhor. Sei onde ficam as escadas para o porão, a cozinha, as janelas gradeadas e a porta pesada que dá para o exterior, e recordo-me até de gerar os gastos por onde os criados descem com as garrafas de vinho. Holmes fez-lhe mais algumas perguntas curtas sobre datas precisas, sobre o horário da discussão entre os irmãos, sobre a posição exata da janela em relação ao jardim, e anotou tudo uma rapidez fria. Bem que dispomos de elementos suficientes para uma visita proveitosa à Survey, Dr. Watson, mas antes será prudente informar o nosso estimado amigo de Scotland. Eu já suspeitava que um inspetor ilustrado seria chamado a intervir, porque o abuso da lei que Leonor descrevera dificilmente se resolveria apenas com lógica e dedução. Senhorita Volby, peço-lhe que desça ao seu hotel e se mantenha discreta. Amanhã de manhã seremos para Fabulosos e veremos se o porão guarda apenas gin e moedas ou também um segredo menos aceitável. Obrigada, Sr. Holmes. Agarro-me à vossa reputação como uma última tábua de salvação, porque não tenho mais ninguém em quem me confiar. A jovem levantou-se, fez uma pequena reverência e saiu, deixando atrás de si o leve perfume de flores que contrastava com a gravidade do que acabara de nos confiar. A porta se fechou. Voltei-me para o meu amigo com impaciência, assinando pela sua análise inicial. Holmes, porém, permaneceu alguns instantes em silêncio, brincando com o papel da suposta carta de Ava entre os dedos longos e nervosos. Atsu, o que lhe parece esta história de gênios, ou, e um para o qual não se permite acesso, diga-me em poucas palavras. Confesso que omiti a hipótese da ilusão. Disse que o choque podia ter levado a senhorita a imaginar o rosto do noivo na janela escura, mas que a série de coincidências é por mais suspeita para ser ignorada. Muito bem, o senhor inclinou-se um pouco para a psicologia, como era de esperar, mas veja, a carta, a possibilidade do aniversário e a rapidez com que o magistrado aceitou a versão de Linel indica um fio de intenção que não podemos desprezar. Concordei de imediato, porque, de fato, nada me parecia mais estranho do que a facilidade com que a autoridade federal se deixara convencer de que um homem adulto desaparece sem endereço ou prova concreta. Chamemos-lhe estrado, Watson, há momentos em que um policial honesto é tão útil quanto uma boa lente de aumento. Obedeci, mandei-me tudo à meia. Pouco depois do meio-dia, o inspetor apareceu no Laquês de Etes, com a expressão ligeiramente desconfiada que sempre assumia quando pressentia que Holmes iria arrastar para algo fora do habitual. Então, Sr. Holmes, o que temos desta vez? O chapéu esquecido numa carruagem ou um dado desaparecido na City. Nada tão simples, o estrado. Desta vez trata-se de dois irmãos, um prombo e uma herança em ouro, e temo que as aparências legais estejam a encobrir um crime que exige a atenção oficial de planeado. Relatei ao inspetor, de forma resumida, tudo o que o Leonora Robin nos havia dito, enquanto Holmes lhe mostrava a carta e sublinhava os detalhes que o tinham levado a duvidar da autenticidade. Temos um magistrado que garante nada a ver de falar, um médico que aparentemente atesta a fragilidade de tal ave e uma noiva nervosa que vê rostos sem janelas. Reconheço que, para o homem comum, isto seria o fim da história.
Felizmente, nesse meio são jovens comuns. O extrato, e digo que, se esse verão fosse um lugar inocente, já nos teriam convidado a examinar os teias de aranha em vez de nos mostrarem papéis solados. Muito bem, Sr. Holmes. Admito que sempre que os senhores falam com esse tom acaba preencher relatórios mais pesos do que gostaria, o que propõe que façamos. Propomos, Dr. Watson e eu, acompanhar a senhorita Ruby até Soei amanhã pela manhã e desejo que venha connosco, porque será preciso alguém com habilidade para exigir o que a lógica já nos seja. Pois bem, estarei na estação à hora indicada e prometo levar a mente aberta, mesmo que o meu chefe prefira ver isto apenas como uma história de família. Desse modo ficou decidido que, na manhã seguinte, tomaríamos o comboio para o interior, levando connosco não apenas as suspeitas de uma noiva aflita, mas também a determinação de desvendar o ser que se escondia sob o sol da Ruby Lodge. A viagem, no dia seguinte, decorreu-se um céu baixo e pesado, e eu, olhando pela janela do comboio, não conseguia deixar de pensar no homem que, se a jovem tivesse razão, estaria talvez acalentado num espaço frio e escuro naquele mesmo instante. Eleanor juntou-se a nós na estação, pálida, mas luta, e durante quase todo o percurso manteve o olhar fixo nas páginas de um livro fechado, como se apenas precisasse de um objeto para fixar as mãos tremas. Repare, Watson, há algo muito curioso na forma como as instituições se articulam neste caso. Temos um magistrado complacente, um médico conveniente e um irmão beneficiado. Tudo ao abrigo da dita legalidade. Concordei, observando se a suspeita de Holmes estivesse correta. Tratava-se de um daqueles delitos mais oleosos em que a aparência de ordem serve de cortina para o abuso mais grave. Quando descemos na pequena estação de Souvei, o ar era úmido, cheirando a terra molhada e folhas, e uma carruagem simples aguardava-nos, enviada da Ruby Lodge por ordem de Lina. Ele sabe que eu fui a Londres, Sr. Holmes, mas julga que fui apenas visitar uma tia. Não faz ideia que procurei a vossa ajuda. Nesse caso, teremos ao menos o benefício de ver a sua expressão genuína quando perceber que, se planear dialógica, resolveram fazer-lhe uma visita, minha senhora. Caminho até à propriedade fez por entre campos ligeiramente ondulados e árvores antigas, e em breve avistámos a casa, sólida, de pedra escura, com janelas estreitas e um telhado que parecia carregar o peso de muitas gerações. A Ruby Lodge impunha-se mais pela gravidade do que pela ostentação, e logo compreendi como um homem com espírito dominador que poderia sentir-se senhor absoluto daquele pequeno mundo. Sejam bem-vindos à Ruby Lodge, Sr. Holmes, Dr. Watson, Inspetor. Confesso que estou algo surpreendido com esta visita. Não esperava que a sensibilidade da minha noiva chegasse tão longe. A Lina Ruby que falava, e devo admitir que, à primeira vista, eu teria dificuldade em distingui-lo do irmão, porque o rosto, a estatura e mesmo o porte eram quase idênticos às descrições de Ava. Não, estes cavaleiros vieram no pedido e, em nome da verdade, espero que lhes mostres o mesmo respeito que existe de mim. Respeito sempre a verdade, Eleanor, mas não posso responder por fantasias, e creio que o Sr. Magistrado já lhe explicou que a ave está a ser tratado hoje daqui. Sra. Ruby, não viemos aqui para ferir o seu prestígio, mas para esclarecer um conjunto de circunstâncias que, na opinião de pessoas sensatas, merecem um exame mais atento. Circunstâncias podem essas ser, Inspetor, além de uma carta clara de despedida e de um relatório médico que confirma o estado de do meu irmão. A carta é clara apenas à primeira vista, Sra. Ruby, e o relatório médico, pelo que soubemos, baseia-se mais em conveniência do que em observação, mas não pretendo discutir isso agora. Estou mais curioso a respeito do vosso perão. O perão, Sr. Holmes, é apenas um espaço úmido com velhos barris, móveis arrumados e um cofre de ferro que guarda o gol do meu pai. Não vejo o que possa interessar a ele ter tido esse nome. Devo-me dizer que, para um homem como eu, não há nada mais interessante do que aquilo que alguém se esforça em declarar desinteressante. Ficaria muito dado se nos permitisse uma breve vista ao local. Sei que não seja prudente. O chão é escorregadio, os degraus são perigosos e os criados têm a instrução de não há de serem sem necessidade. Posso, no entanto, garantir que não há nada que não seja propriedade legítima da família. O tom de Linal permanecia cortês, mas uma espécie de rigidez percorreu-me o maxilar ao ouvir a existência de Holmes, como se a simples ideia de alguém se aproximar daquele espaço o irritasse profundamente. Sra. Ruby, seria mais simples permitir-nos ir o perão e acabar de vez com as suspeitas, pouparia a si próprio e à sua família muita conversa. Inspetor, não tenho qualquer obrigação legal de abrir um espaço privado desta casa a visitantes e pretendo manter os direitos que a lei me concede, sobretudo depois das insinuações que já feriram a honra do Ruby. Ficou claro para todos que não teríamos acesso face ao perão, e percebi que ele me escova ligeiramente, não por resistência, mas por prática. Muito bem, Sra. Ruby, não insistiremos hoje nesta questão. Por ora ficarei satisfeito em conhecer a biblioteca, a sala de jantar e talvez dar uma volta pelo jardim. Sempre achei que as casas antigas revelam muito de si por pequenos detalhes.
E não, aliviado por ver afastada a exigência imediata, conduziu-nos pela casa com uma polidez quase exagerada, enquanto Helena caminhava alguns passos atrás, com os punhos fechados num gesto de impotência. Durante este passeio, reparei, a conselho silencioso de homens, nos criados que passavam, sempre demasiado apressados, nos vestígios de lama fresca junto a uma porta lateral e na forma como uma chave pesada pendia do cinto de um criado robusto. Se precisarem de algo, senhores, a cozinha está ao vosso dispor, mas devo avisar que o porão está interditado por ordem do Sr. Linão, por causa de um pequeno desmoronamento antigo. A governanta, uma mulher de meia idade simulando fechado, deixava escapar a menção ao porão com um certo nervosismo, como se a palavra em si fosse perigosa. À tarde, Holmes e eu pedimos licença para caminhar pelos jardins, alegando a necessidade de ar fresco, e logo nos aproximamos da parte da casa que correspondia, segundo Eleanor, às escadas e ao porão. Ali, junto ao solo, vi a pequena janela tradeada que ela me ensinara, uma abertura estreita, quase ao nível da terra, com barras de ferro espessas e vidro escurecido pela sujidade. Repare, Watson, na terra aqui por baixo, há marcas de pés que são quase idênticas, mas uma ligeiramente mais profunda, como som dos homens que as deixou fosse apenas um pouco mais pesado. Inclinando-me, vi as pegadas, pouco nítidas, mas ainda assim distintas, e concordei com a observação, embora não soubesse o que fazer dela naquele momento. Gênios, meu caro, gênios que partiam o rosto e o tamanho dos sapatos, mas não necessariamente o peso da consciência. Enquanto examinávamos o chão, onde abaixou-se ainda mais e apanhou algo que brilhara por um instante ao sol fraco que atravessava as nuvens. Veja isto, Watson, uma moeda de ouro de cunhagem colonial, exatamente o tipo de peça que se faria encontrar dentro do cofre, não caída no jardim, entre a janela do porão e um bulbo. Dei na moeda e senti o peso sólido do ouro, imaginando quantas outras jaziam trancadas no cofre, servindo de móvel a todas aquelas intrigas familiares. Ao cair da noite, combinámos com o Lestrade montar uma discreta vigilância, posicionando-nos de forma a observar a entrada que dava acesso às escadas do porão. Se o senhor tiver razão, Holmes, alguém terá de ser lá em algum momento, e eu gostaria de ver a cara do tal irmão quando lhe pedimos explicações. Tenha calma, o Lestrade. Os homens que abusam da lei com o escudo tendem a mover-se com cautela, mas nenhum caça se mantém sem comida e vigia, e antes pequeno detalhe que confie. A noite em azul pela é silenciosa, cortada apenas pelo canto distante de uma coruja e pelo som de passos isolados nos corredores de madeira, e ficámos longas horas à espera, com os homens habituantes à pumba. Por volta da meia-noite, vimos a porta interna do corredor abrir-se e Linel surgiu, segurando uma lanterna de óleo, seguido pelo criado robusto que ia notar à tarde, o mesmo que usava a chave pesada ao si. Ambos desceram a escadaria que levava ao porão. Pouco depois, podemos ouvir vagamente o elogio de um metal, como se cadeados ou correntes estivessem a ser manuseados. Não era prudente aproximar-nos mais naquela ocasião, mas o simples facto de Linel descer ao porão àquela hora reforçou as suspeitas que já tínhamos alimentado durante o dia. Na manhã seguinte, decidimos enfrentar não apenas Linel, mas também o próprio magistrado, porque sem um mínimo de apoio formal seria impossível exigir a abertura daquele cofre de ferro e do que quer que estivesse atrás dela. Senhores, recebi a vossa mensagem e devo confessar pouco inclinado a transformar um assunto de família respeitável num teatro público, a menos que tenham provas concretas de delito. Excelência, temos indícios fortes de que a Savobi não se encontra numa casa de saúde fora do país, mas sim aqui mesmo, na casa da família, possivelmente mantido contra a sua vontade. Isto merece ao menos uma ordem de inspeção. Temos uma carta, inspector. Temos o relatório médico assinado e um pedido formal para que o irmão administre os bens, tudo dentro da lei, que mais pretendem. O que pretendemos, Sr. Magistrado, é que a lei não seja usada como um véu para esconder um crime. A carta é duvidosa, o relatório médico foi obtido por meios questionáveis e um homem vivo não pode ser declarado ausente sem verificação adequada. E como pretende fazer essa verificação, Sr. Holmes, arrumando portas e perturbando a paz de uma casa que sempre se guiou pela ova? Pretende fazê-la com a sua assinatura, Sr., porque as mesmas normas sanitárias que protegem os doentes permitem a inspeção de locais suspeitos de abrigar pessoas em condições indignas e se ato estiver, como diz o relatório, em tratamento, convém garantir que não esteja a ser guardado num buraco ou no meio de porão. A argumentação de Holmes, construída com a tua lógica impecável que lhe era própria, deixou o magistrado visivelmente desconfortável, porque o colocava entre a obrigação moral violenta de ofender uma família influente. É dizer então que, se eu não assinar essa autorização, estarei a negar a um doente o direito a condições adequadas de tratamento? É isso que insinuou.
insinuo apenas que, se a Farrobi estiver a ser bem tratado numa instituição, a sua assinatura servirá de prova da sua boa-fé e se ele estiver trancado no porão, a sua recusa ficará registada como cumplicidade. Não creio que seja essa a posição que deseja para si. Houve um longo silêncio, durante o qual o velho magistrado olhou pela janela, como se buscasse na neblina alguma resposta que não vinha, e por fim pegou na caneta. Muito bem, redija o pedido de vistoria, limitando o âmbito ao porão e às áreas auxiliares, e eu assinarei, mas que a descrição absoluta não desejo ver o nome desta comarca associada a escândalos nos jornais da capital. Queremos toda a descrição possível, Excelência, e agradecemos a confiança. Nosso interesse é apenas a verdade. Com a autorização em mãos, regressámos à Volby Luz, onde Linão nos aguardava com uma expressão que misturava irritação e falsa cordialidade. Não esperava voltar a vê-los tão cedo, senhores. Devo supor que a imaginação fértil da minha noiva encontrou novos argumentos para vos entreter. Senhora Roby, não estamos aqui como convidados hoje, mas como representantes da lei. Este documento assinado pelo magistrado autoriza-nos a inspecionar o porão da sua casa por motivos de saúde pública e de esclarecimento de uma possível situação irregular. Isto é um ultraje, inspetor, o verdadeiro ultraje, e não será esquecido. Estão a transformar a Volby num antro de suspeita com base em delírios. Não há delírios mais perigosos do que os que se escondem atrás de boas maneiras e de portas fechadas. Senhora Volby, seja como for, poupamos e é tempo se nos conduzir ao porão sem mais protestos. Vinal hesitou por um instante, o rosto crispado, mas percebeu que a presença do estrade e da assinatura do magistrado deixavam-lhe pouca margem de manobra. Muito bem, se querem sujar as botas no meu porão, que seja, sigam-me e guiam-se depois da vossa fantasia, quando virem que não há lá mais do que vinho e poeira. Descemos uma escadaria de pedra estreita e úmida, iluminados por lanternas que projetaram sombras tremidas nas paredes, e logo senti o cheiro desse de novo e madeira antiga. O porão, à primeira vista, não diferia muito de outros que eu vira em casas antigas, com avisos aliados, prateleiras cheias de garrafas, caixotes enteados e móveis cobertos por lençóis brancos, mas, ao fundo, erguia-se um cofre de ferro escuro, maciço, que parecia guardar mais do que metal precioso. Aí está o célebre cofre das moedas de ouro, Sra. Volby. Imagino que o inventário do seu pai ainda corresponde ao que se encontra no seu interior. Claro que corresponde. O cofre está trancado há anos. Ninguém abriu desde que foi selado, e não vejo por que razão devia fazer agora na vossa presença. Se a vistoria exigir, poderemos voltar a esse ponto, ou enquanto queremos examinar a estrutura do porão para verificar se não há compartimentos impróprios. Enquanto o estrade falava, vi-nos aproximar-se do cofre e passar a mão pelo chão de pedra à sua frente, como se sentisse algo que nós não víamos. Watson, repara aqui, o pó está mais fino junto às extremidades do cofre, e estas marcas no chão sugerem que foi movido recentemente, apesar de afirmarem que está fixo há anos. Inclinei-me e vi, de fato, as veias frescas na pedra, como se um peso considerável tivesse sido arrastado, revelando que aquele cofre não era tão imobilizado quanto se dizia. Inspector, sugiro que peçamos a ajuda do criado mais forte para deslocar ligeiramente o cofre. Não acredito que esteja encostado à parede por mera comodidade. Senhora Volby, opõe-se a que verifiquemos o que há atrás do cofre. A autorização abrange toda a área deste porão. Oponho, naturalmente, mas eis que a vossa decisão já está tomada. Façam o que entenderem. Eu lavo as mãos de qualquer acidente. Com o auxílio do criado robusto e de mais 2 homens da aldeia, o cofre foi lentamente afastado, frangendo sobre a pedra, até que um espaço escuro se abriu atrás dele. Ali, encoberta até então, surgiu uma porta baixa de ferro, quase ao nível do chão, com um pequeno postigo sem vidro que explicava a presença da janela gradeada que víamos do lado de fora. Em nome da lei, ordem que esta porta seja aberta, seja lá o que for que o há aí dentro. Um dos homens tentou a maçaneta, que estava trancada, e o estrade, sem cerimónia, mandou que trouxessem uma barra de ferro para arrombar a fechadura e refugiar. Um cheiro pesado de ar viciado escapou-se quando a porta cedeu, e durante um momento houve um silêncio completo, como se todos receassem que iriam encontrar. À luz das lanternas, vimos então uma pequena cela improvisada, com paredes de pedra nua, um catre de madeira, uma jarra de água acorrentada a um anel fixo na parede, um homem magro, de barba crescida, mas cujo rosto era a réplica perfeita do de Lina. Graças a Deus, finalmente alguém veio. Pensei que o mundo inteiro me tivesse esquecido debaixo desta casa. Reconhecemos de imediato que aquele homem acorrentado só podia ser a Farrobi, porque, apesar da barba e da magreza extrema, o seu olhar tinha uma doçura que jamais vi no rosto de Lina. Ah, meu querido, eu sabia que não tinhas partido. Sabia que estavas aqui, de ajudar o Sr. Holmes, e nunca deixei de acreditar em ti. Eleanor, estás viva? Estás aqui?
Pensei tantas noites que a tua imagem não passava de um consolo que a minha mente inventava para não enlouquecer. A voz de Arf, com o cabelo desuso e pela umidade daquele prato, enchia o pequeno espaço com uma emoção que fez muitos dos presentes baixarem os olhos. Em nome da lei, declaro terminado o seu cativeiro, Sr. Alpha Volby, e asseguro-lhe que o responsável por isto responderá perante o tribunal. Um dos homens apressou-se a libertar as correntes, enquanto Holmes observava, em silêncio, ora o prisioneiro aborrajilhado, ora o rosto quase felinão, que permanecia imóvel à entrada do corredor. Isto é uma encenação, nada mais. Ar sempre teve crises, fechou-se aqui por vontade própria, eu limitei-me a garantir que não fizesse mal a si mesmo, e agora quem transformar-me em carrasco. É curioso, Sra. Volby, que o homem diz assim uma carta em que renuncia a tudo, enquanto o seu irmão entrega um relatório médico obtido por amizade conveniente, ao mesmo tempo, mantém chaves e correntes de ferro bem guardadas no seu porão. Nunca assinei carta alguma, nunca fui a médico nenhum. Ele trouxe o homem aqui uma vez, olhou-me rapidamente por entre as barras e depois foi-se embora. Ouvi-lhes dizer que eu estava louco, mas ninguém me perguntou o que eu sentia. Afo tentava erguer-se, mas o corpo fraquejava e Eleanor segurava-lhe o braço com cuidado que a metade apoio físico, notado promessa silenciosa de que não mais o deixaria sozinho. Diga-nos, Alpha, como veio parar esta cela, conte-nos com toda a simplicidade que for capaz, os detalhes, por mais pequenos que pareçam, são o elemento da verdade. Na noite em que desapareci, discutimos na biblioteca sobre a apatia do O, eu falava de investir pata em minhas nas terras e em lidiar agendas dos colonos, eu falava de multiplicar a fortuna em negócios arriscados, e de repente disse que não admitiria que a vontade de nosso pai fosse dividida com sentimentalismos. Lembro-me de ter sentido um golpe na nuca, não sei se por ou de instrumento, acordei aqui, com a cabeça a latejar e um gosto de fujo na boca, acorrentado, e Dinal explicava-me, com uma calma fria, que a sofrer um colapso e que estava a ser guardado para o meu próprio bem até que a melancolia passasse. No início ditei, protestei, mas ele ameaçava-me dizendo que, se não ficasse calado, apresentaria ao magistrado testemunhos criados sobre a minha suposta loucura e que ninguém acreditaria numa palavra minha contra os papéis e as assinaturas. Ouvi aquelas palavras com crescente indignação, porque via nelas o desenho perfeito do abuso de poder de um irmão que se julgara juiz e carcereiro ao mesmo tempo. De tempos em tempos traziam-me comida e água, às vezes era o criado, outras vezes o próprio Linão, que fazia questão de me lembrar, quando completássemos 30 anos, a minha parte o estaria segura nas suas mãos, já que eu era, segundo eu, incapaz de lidar com responsabilidades. Uma vez, julguei ver, pela pequena janela, o rosto de alguém no jardim, parecia ser Eleanor, mas Linão chegou logo depois, tapou a abertura com um pano e disse-me, com um sorriso, que eu estava a confundir sombras com pessoas. Vi-te, juro que vi e quase enlouqueci quando me disseram que era imaginação. Foi por isso que procurei o Sr. Holmes, porque sabia que a verdade não podia permanecer encada para sempre. Eleanor ajoelhou-se ao lado de Afro e naquele quadro, no meio do prão úmido, a fidelidade daquela jovem contrastava violentamente com a frieza calculista de Linel. Sra. Volby ouviu um testemunho do seu irmão e da sua futura cunhada, para ela acrescentar em sua defesa que não dependa de papéis convenientemente fingidos. Tudo isto não passa de dramatização. Inspetor, poderei provar que o meu irmão sofria de crises nervosas, que pediu para ser afastado do convívio social, e se aqui permanecer foi por seu próprio pedido, para evitar escândalos. Curiosamente, porém, não aflige que tenha tentado melhorar as condições deste suposto refúgio terapêutico. Não o médico que o visite regularmente, nem sequer o suficiente para que o homem recupere o juízo, mas a correntes e uma porta oculta atrás de um cofre cheio de ouro. A alimentação de Holmes, impecável como sempre, soou no espaço estreito, e vi que alguns dos trabalhadores da aldeia, presentes com testemunhas improvisadas, murmuravam palavras de reprovação. Basta, Sra. Volby está detido sob a acusação de sequestro, cárcere privado e tentativa de fraude patrimonial e tenho a certeza de que o magistrado não ficará indiferente ao modo como tentou o de enviar à lei. Vignell abriu a boca como se fosse protestar, mas a presença firme de dois homens que o trouxera consigo deixou claro, a partir daquele instante, a sua liberdade era coisa do passado. Afa foi levado para um quarto ajado da casa, onde um médico competente, desta vez verdadeiramente independente, avaliou as suas condições físicas e, em poucos dias, com o repouso e a alimentação adequada, recobrou parte da força que cá se lhe voar. Holmes e eu, entretanto, permanecemos em fabuloso para acompanhar os julgamentos legais e para satisfazer a curiosidade natural de um cronista diante de um caso tão intricado. Watson, treino que este episódio ilustra de modo exemplar o perigo de se confiar apenas em selos e assinaturas, sem olhar o que se esconde por trás de cada documento. Concordei, dizendo que, se não fosse o olhar desconfiado de Eleanor perante a carta e a sua coragem em desafiar a opinião do magistrado,
A teria talvez permanecido naquele buraco até que o irmão consolidasse de forma irreversível a posse do bom. A carta, no caso, foi o primeiro indício sério. Havia nela uma tensão no traço e um erro que um homem meticuloso não cometeria. A palavra felicidade escrita de modo errado e como vinhos. Não é de esperar a ortografia. Perguntei então como ele explicava o curioso detalhe das piratas no jardim que o havia mencionado na nossa primeira observação junto à janela gradeada. Era simples. Watson, duas séries de pegadas quase idênticas, mas uma ligeiramente mais funda, indicaram que um dos homens que circulava por ali carregava peso extra. Neste caso, a consciência pesada e talvez uma chave de ferro a mais. Fiquei convencido que Linelv dava constantemente o acesso ao porão. Recolhei também a moeda de ouro encontrada na terra próxima ao muro, e onde subiu com aquele dado professor satisfeito com o próprio raciocínio. Quando um homem avaro tenta manter o sob controle, dada a moeda conta, uma peça fora do cofre só poderia ter caído durante uma operação que envolvesse o movimento do próprio cofre, e isso levou-me à hipótese de que houvesse algo atrás dele, não apenas parede nua. Acrescentei que o próprio comportamento de Lionel, ora excessivamente cortês, ora ríspido, traía a atenção interna de quem se equilibra sob um urbanismo moral. Exatamente, Watson, ele esforçava-se tanto por parecer razoável que acabou por mostrar o contrário, a recusa sistemática de permitir uma vistoria ao porão era o brilho silencioso da sua culpa. Nos dias que seguiam, soubemos que Lionel seria levado a julgamento e que o magistrado, alguém envergonhado, tratava agora de examinar com mais rigor os relatórios médicos e as cartas que lhe eram apresentados por famílias influentes da região. Por sua vez, uma vez estabelecido, tratou de anular qualquer procuração que pudesse favorecer o Gremão e de preparar, com a ajuda de advogados nestes, o acordo que garantisse a Leonor não apenas o casamento sonhado, mas também um futuro livre da sombra daquele porão. Numa tarde serena, enquanto guardávamos as nossas coisas para regressar a Londres, Leonor veio despedir-se de nós na varanda da Vaubeloche, olharem num pouco cansado, mas iluminado por uma esperança que antes não existia. Sr. Holmes, o Dr. Watson, não sei como agradecer o que fizeram. Não apenas salvaram a vida de Alf, como também estouraram a ova que tentaram roubar-nos em nome da conveniência. O agradecimento cabe-nos à sua coragem, senhorita Roby. Muitos teriam preferido aceitar a versão mais cômoda e esquecer o que viam naquela janela, mas foi sua insistência que me trouxe até aqui. Acrescentei que a gratidão de um médico se misturava à do amigo, porque ver um homem voltar à luz depois de tanto tempo de escuridão é das experiências mais reconfortantes que eu conhecia. Se um dia contarem esta história, peço apenas que o façam de modo a lembrar que a verdade pode ficar encada durante algum tempo, mas não para sempre. Há sempre uma janela por onde ela espreita. Prometi que guardaria o caso nas minhas notas, ainda que por um tempo não pudesse torná-lo público, considerando a delicadeza das pessoas envolvidas e a necessidade de proteger inocentes. Um comboio de regresso a Londres, onde recostou-se no banco, acendeu o cachimbo e deixou-se ficar em silêncio durante longos minutos, a olhar pela janela como se procurasse algo na própria neblina. Watson, os gênios de Ruby ensinaram-nos uma lição curiosa. Dois rostos iguais podem abrigar almas opostas, e o mundo, que pensa conhecer as pessoas pelo apelido e pela fortuna, esquece de olhar para o que fazem quando pensam que ninguém as observa. Respondi que o caso me parecera particularmente doloroso por envolver irmãos, um laço que deveria ser de apoio e confiança transformado em instrumento de opressão. Trino, meu caro, claramente nasce o estranho absurdo. É na intimidade que a ambição encontra as armas mais afiadas. E quando se junta a isso uma herança igual e o peso de um nome antigo, o resultado é muitas vezes um drama como este. Pouco depois, adormeci ao balanço ritmado do comboio, levando comigo as imagens do porão, do cofre arrastado, da pequena cela e do brilho mirado nos olhos de Arthur no momento em que respirou o ar livre pela primeira vez em muitos meses. Durante anos, mantive esta história apenas nas minhas notas, aguardando um momento em que seria possível apontá-la sem ferir suscetibilidades em demasia, até que, finalmente, decidi confiar-vos, caro ouvinte, os detalhes que agora conhece. E é justamente assim que me dirijo agora, caro amigo que ficou connosco até este ponto desta narrativa da Vaqueiros de Trias. Agradeço sinceramente por ter escutado esta história até ao fim, a sua companhia ao longo de cada cineal que eu, para o cronista dos feitos de Holmes, pelo visto mais do que pode imaginar. Se esta aventura trouxe algum interesse ou reflexão, peço-lhe, com toda a cordialidade, que deixe o seu gosto, o seu sinal de apreço e que se inscreva neste canal para que possamos encontrar-nos novamente em futuras investigações. Os vossos comentários são sempre bem-vindos. Partilhem as vossas impressões, dúvidas ou teorias, porque, acreditem, até hoje, por vezes, aprecio ouvir como as mentes curiosas do mundo interpretam os nossos casos. Se desejar apoiar de forma mais direta estas narrativas dos casos nunca revelados de Sherlock Holmes, convido-o a utilizar o código que verá no canto inferior direito do vídeo ou endereço indicado na descrição,
Por estes caminhos poderá oferecer o seu contributo e ajudar a manter viva esta pequena crónica sonora. Na mesma descrição encontrará também ligações para outras histórias de séries bastante distintas, cada uma com o seu próprio universo e atmosfera, e talvez nelas descubra novos eventos capazes de lhe fazer companhia em outras noites silenciosas. Por agora despeço-me com gratidão, esperando te encontrar-se no próximo caso de decidir esgatar no silêncio das minhas notas. Até lá, desejo-lhe uma noite tranquila e a certeza, alguns em Londres, ainda com as pitadas de Sherlock Holmes na velha escadaria da Baquês de Trianos.